Olá, professor ou professora da Faculdade Exuda. Caso você ainda não me conheça, eu sou o professor Valnei Duval, eu coordeno o departamento de pós-graduação e criei esse tutorial para mostrar para vocês algumas funcionalidades básicas, tanto do Google Classroom quanto do Google Meet. O Google Classroom é o ambiente virtual de aprendizagem, é o espaço onde os alunos assistem às aulas gravadas que vocês disponibilizam, onde os alunos baixam os materiais que vocês disponibilizam, onde eles respondem a chamada. Então, o Google Classroom é um ambiente. E o Google Meet, que é a ferramenta de transmissão da aula online, é a ferramenta que você usa para dar a aula em si, tá? Então, o Google Classroom é um ambiente de aprendizagem, é onde você coloca os materiais, as aulas, disponibiliza as aulas gravadas, e o Google Meet é a ferramenta onde você ministra as aulas em tempo real para os alunos assistirem. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é como é que você entra no seu ambiente de aprendizagem, como é que você entra no Google Classroom. Alguns tutoriais que a faculdade criou colocam para o professor entrar através do portal acadêmico, mas eu vou colocar um caminho mais rápido, um caminho mais fácil, que é você entrar direto no Google Classroom. Então, o que é que você deve fazer? Você deve abrir o Google Chrome, que é o seu navegador de internet, você pode usar até outro, mas de preferência o Google Chrome, tá? Não use o Internet Explorer, ou o Firefox, o Mozilla Firefox, ou o Opera. Existem vários navegadores de internet, mas o recomendável é você usar o Google Chrome. Se você não tem, você baixa, é gratuito, você instala o Google Chrome no seu computador, tá? Então, você, uma vez aberto o seu navegador de internet, você abre uma nova aba, clicando no maisinho, e nessa aba que você abrir, aqui na barra de endereços, que é o local onde você digita os endereços de internet, basta você digitar CLASS, C-L-A-S-S. O endereço completo é classroom.google.com, mas quando você começa a digitar class, ele já completa e baixa da Enter. Só que toda vez que você entra no Google Classroom, ele entra por padrão na sua conta pessoal. Então, se eu colocar aqui o mouse nessa bolinha, que é a bolinha, né, o círculozinho do perfil, observe que tem aqui, ó, vdoval@gmail.com. Eu não estou no Google Classroom, no Google Sala de Aula, eu não estou na minha conta da Exuda, eu estou na minha conta pessoal. Então, toda vez você digita class lá em cima, dá enter e clica na bolinha de perfil e muda para sua conta da Exuda. No meu caso, a minha conta já está aqui, já está aqui. No seu caso, na primeira vez que você for usar no seu computador ou em qualquer dispositivo novo, no computador de casa, no computador do escritório, no celular, você a primeira vez tem que adicionar a conta. Então, essa conta, valnei.pos@exuda.edu.br, eu já adicionei. Então, como é que você faz para adicionar na primeira vez? Digitou class, entrou no Google Classroom, clica na bolinha de perfil e clica em adicionar conta. E aí ele vai pedir o seu e-mail e a senha. Aí você coloca qual é o seu e-mail. Aí você coloca aqui a sua conta, né? Vamos supor que seu nome seja Pedro Araújo. Então, vamos supor que a sua conta seja pedro.araújo exuda.edu.br, chamando a atenção que o domínio é .edu, não é .com, tá? Então, você coloca a sua conta, da próxima, ele vai pedir a sua senha, você coloca a sua senha, todo professor recebe um login e uma senha para acessar o Google Classroom, coloca a senha padrão e está criada a conta da sua conta no seu perfil, certo? Então, repetindo, vamos repetir de novo. Você está aqui no seu navegador de internet, criou uma nova aba, digita lá em cima na barra de endereços class, dá enter. Quando ele entrar no Google Classroom, você clica na bolinha de perfil e muda para a sua conta da Exuda. Quando você mudar para a conta da Exuda, aí sim você está entrando no Google Classroom, no Google Sala de Aula da Exuda. Aí você vai ver aqui as caixinhas das suas disciplinas. No meu caso aqui tem várias caixinhas de várias disciplinas, porque eu já criei várias disciplinas. Mas aí no seu caso você vai ver as suas caixinhas das disciplinas. O seu curso vai criar uma caixinha para você. Então, quando você for ministrar a disciplina, quando você entrar no Google Classroom e mudar para sua conta da Exuda, você já vai ver o nome da disciplina e vai aparecer um botão azul, participar. Basta clicar no botão azul, participar, que você já está cadastrado como professor da disciplina. Certo? Até aí, né? E para utilizar essa disciplina, você clica no título da disciplina. Quando você clicar no título da disciplina, aí aparece a disciplina em si. Então, por exemplo, essa disciplina aqui, Análise das Demonstrações Financeiras, do professor Felipe Dantas, por exemplo.
Então, tá aqui, eu estou dentro dela, essa parte aqui, quando você entra na disciplina, é a capa da disciplina. Na capa da disciplina tem o link do Meet, que é o link que você usa e o que os alunos usam para acessarem suas aulas, certo? Então, o primeiro ponto que eu vou me deter é esse. Então, vamos supor, eu quero acessar outra disciplina. Então, você clica no menu horizontal, que é o símbolo padrão de menu, né? Clica aqui e clica em turmas. Então, vai aparecer outra disciplina. Então, metodologia da pesquisa, por exemplo. Vou clicar aqui em metodologia, clico sempre no título. Aí aparece a disciplina, e aí o link do Meet, que é o link que os alunos usam para entrar dentro da sala de aula, tá? Então, aqui em cima aparecem os menus mural, atividades e pessoas. O menu mural é o menu que os alunos vão usar. Dificilmente você vai usar esse menu aqui, porque você deixa disponível para os alunos. Os alunos colocam, eita, pessoal, eu encontrei um vídeo massa sobre o tema da nossa disciplina. Então, os alunos colocam lá. Eita, encontrei um livro arretado, tá, um material na internet. Então, é como se fosse uma rede social. Aqui no mural, qualquer pessoa, qualquer aluno, qualquer pessoa não, desculpe, qualquer aluno pode postar qualquer material, qualquer coisa. Então, esse espaço aqui de mural é utilizado para os alunos entrarem na aula online através do link do Meet e para eles postarem coisas interessantes sobre a disciplina que eles encontraram. O seu mural, o seu local, que é onde você vai colocar as suas atividades, as suas aulas, tal, é nesse menu aqui, atividades. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. No menu atividades é que ficam as chamadas, é que ficam as aulas gravadas, é que ficam os materiais das disciplinas. Então, o ambiente do professor para disponibilizar as coisas para os alunos é no menu atividades, tá? Mas deixa eu chamar a atenção logo para, em princípio, para a aula remota, de como você ministrar, que procedimentos você deve utilizar para ministrar a aula remota, e depois eu explico esse menu atividades, tá? Então, no menu mural, quando você está aqui você entrou no ambiente de aprendizagem, que é o Google Classroom, clicou no título da disciplina, você está dentro da disciplina Metodologia da Pesquisa. Então, primeiro ponto, link do Meet. Se você observar aqui o link, ele está com um símbolozinho, um olhozinho cortado. Indica que esse link está invisível para os alunos, não visível para os alunos. E é importante que esteja sempre assim, com exceção no horário da aula. Esse link tem que estar sempre assim, invisível. Daqui a pouquinho eu vou dizer por quê. Sempre esse link deve estar invisível para os alunos. Somente na hora da aula, então vamos supor que seja uma aula dia de sábado, então das 8 até as 17, ou então se for uma aula dia de semana, das 18 às 22, somente no horário da aula é que você tem que tornar o link visível para que os alunos possam entrar na sala de aula, certo? Então vamos lá, vamos supor que você é um dia de semana, é uma segunda-feira, a aula é das 18 às 22, e vamos supor que são 17h55, alguns minutinhos antes de iniciar a aula. O que é que você faz? O primeiro procedimento, você entra no link do Google Meet, clica, aguarda alguns minutinhos, tal, entra na sala de aula, quando você botar entrar na sala, ele entrou na sala de aula do Google Meet. Pronto, a partir de agora, o que é que você faz? Você inicia a gravação da aula, clica aqui e bota gravar a reunião. Eu não vou gravar porque eu já estou gravando esse tutorial para vocês. Mas clica aqui em gravar a reunião e só depois que você iniciou a gravação é que você vai na aba ela continua aberta. Se eu observar aqui, ó, a aba continua aberta. Quando eu cliquei no link do Meet, ele abriu uma abazinha nova, que é o local onde você vai ministrar a disciplina. Clica no menuzinho vertical aqui, escolhe a opção gravar a reunião. Pronto, a aula já começou a ser gravada. Vamos supor que são 17h55. E aí, o que é que você faz? Você vem aqui em cima, na disciplina, e vai tornar esse link visível para os alunos. Então, como é que você faz isso? Você clica nessa engrenagemzinha aqui, clica na engrenagem, rola para baixo um pouquinho. A primeira coisinha coloridinha que você encontrar é o Meet, aí você torna ele visível e salva. Não basta clicar aqui em tornar visível, tem que colocar visível e salvar. Quando eu salvar, aí sim o link do Meet vai ficar visível para os alunos. Observem que antes era um olho cortado, era um olhinho cortado, e agora está um símbolozinho de uma filmadorazinha. Se eu quiser tornar invisível de novo, eu vou no mesmo local, na engrenagemzinha, rolo para baixo, quando encontrar a primeira coisinha colorida, desligo aqui e boto salvar. E aí ele volta a ficar o link invisível. Então, por que isso? Por que tornar o link visível? Por que não deixar o link sempre visível? Porque você só consegue gravar a aula, aqui, quando você clica nos três pontinhos e clica aqui em gravar, essa opção só aparece para você se você, professor ou professora, for a primeira pessoa a entrar na sala.
Se um aluno entrar antes de você, ele é que vai conseguir gravar a aula, e a aula vai ficar, o vídeo da aula vai ficar com propriedade dele, e não sua. Você não vai conseguir compartilhar a aula com os demais alunos. Então, é de fundamental importância que vocês adotem sempre esse procedimento quando vocês forem iniciar uma aula. Então, entrou na disciplina, entra na aula, entra no link, clicando aqui no link. Quando entrar no ambiente do Google Meet para ministrar a aula, coloca para gravar a reunião, e só aí é que você vem aqui na engrenagemzinha e torna o link visível para os alunos, tá? Com relação ao final da aula, é justamente o contrário. Então, você deu aula, 18 horas, 18h50, 19, quando for 22 horas, quando você for encerrar a aula, o que é que você vai fazer? Você vai clicar de novo aqui, a opção vai estar interromper a gravação, em vez de gravar a reunião, vai estar interromper a gravação, então você interrompe a gravação e imediatamente você vem aqui e torna o link invisível de novo. Clica na engrenagemzinha e torna o link invisível. Certo? Então, isso é fundamental, não pode esquecer nunca. Antes de iniciar a aula, entra na sala de aula, coloca para gravar e torna o link visível. Quando terminar a aula, interrompe a gravação e torna o link invisível. Vou repetir de novo. Você entra na sala de aula, clicando no título da disciplina. Quando você entrar na sua conta da Exuda, você clica no título da disciplina, clica no link do Meet, que vai estar com o olhinho cortado, clica no link do Meet, entra no ambiente do Meet, coloca para gravar a reunião e torna o link visível, clicando aqui naquela opçãozinha, torna o link visível, para que os alunos possam entrar na sala. Aí você ministra a aula, e no final da aula, você interrompe a gravação, clicando aqui, interrompe a gravação, e depois de interromper a gravação, você vai e torna o link invisível de novo, para que na próxima aula o link esteja invisível e ninguém consiga entrar antes de você. Sempre é importante que esteja invisível para que ninguém, fora você, entre na sala antes de você. Claro isso? Bom, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é o menu atividades. Esse menu atividades você já vai encontrar com esses tópicozinhos aqui, ó, chamadas, com as chamadas das 4, no caso, quem dá aula de semana, vai encontrar chamada da primeira aula, chamada da segunda aula, chamada da terceira aula, chamada da quarta aula. Quem dá aula dia de sábado, vai ter a chamada pela manhã do primeiro sábado e a chamada pela tarde do primeiro sábado. E chamada da manhã do segundo sábado e chamada da tarde do segundo sábado, tá? Mas são os 4 turnozinhos de chamada. Cada turno desse tem que ser feita uma chamada. Só que não é você que faz a chamada, é o próprio aluno que registra a chamada. Então, quando você está entrar numa disciplina, isso já vai estar, você não vai precisar mexer em nada aqui. O próprio aluno já vai encontrar isso quando ele entrar. Quando o aluno entrar no Google Classroom e ele encontrar aqui a disciplina que ele for cursar, como é que ele faz para registrar a chamada? Ele clica no menu atividades, clica no turno ou no dia da chamada, e aí vai aparecer para ele um botãozinho aqui, presente. Não está aparecendo aqui porque como a gente está como professor da disciplina, então a gente que criou, mas vai aparecer a palavra presente com uma bolinha, ele só precisa marcar presente e clicar no botãozinho que aparece aqui, devolver, certo? Então, o aluno, para responder a chamada, ele clica no menu atividades, clica no dia da chamada, clica na bolinha presente e clica no botão devolver. Isso significa o quê? Que ele registrou a frequência dele. E como é que você vai saber quem são os alunos que estavam presentes, quem estavam e quem faltaram? Então, você, enquanto professor da disciplina, toda vez que você entrar na disciplina e clicar em atividades, naquele dia, chamada da primeira aula, chamada da segunda aula, chamada da terceira aula, chamada da quarta aula, naquele dia que você quiser saber, você clica aqui e ele vai mostrar justamente todo mundo que respondeu. Todo mundo que tiver aqui devolvido é porque respondeu a chamada. E quem tiver aqui embaixo significa que faltou. Então, nesse caso específico, a Juliane, a Nelby e o Yuri ou faltaram ou esqueceram de registrar a presença, que é a mesma coisa, certo? A gente sempre bate na tecla. Gente, não adianta vocês estarem na aula, vocês têm que responder a chamada, vocês têm que registrar a frequência. Então, se ele não registrar a frequência, eles ficaram com falta nesse dia. Todos os alunos aqui, porque ele já coloca sempre assim, ó, primeiro os alunos que registraram a frequência e depois os alunos que faltaram. Então, fica muito simples você registrar lá no portal acadêmico. Eu não vou entrar em detalhes aqui, o tutorial sobre como usar o portal acadêmico, é um outro tutorial, né? Mas você registra a falta desses 3 alunos aqui, da Juliane, da Nelby e do Yuri, certo? Então, com relação à chamada, é bem simples, vocês não precisam se preocupar com nada, porque o próprio coordenador do curso já prepara isso para você, já disponibiliza a disciplina para você, já dessa forma, já com
as chamadas aqui. Com relação ao segundo tópico, aulas gravadas, o segundo e o terceiro, vamos falar primeiro sobre aulas gravadas. É fundamental você sempre disponibilizar as aulas gravadas. Os alunos, eles sabem que agora, com essas novas tecnologias, as aulas ficam gravadas. Todas as aulas, sem exceção, absolutamente todas, devem ser gravadas. A gente costuma dizer que se o professor, por algum motivo, não gravar a aula, então ele não tem como ser professor das aulas de pós-graduação da Exuda. Todas as aulas devem ser necessariamente gravadas e disponibilizadas para os alunos. Como é que o professor disponibiliza as aulas para os alunos? Vou mostrar aqui agora, mas de antemão vou chamar a atenção para alguns professores chegaram para mim, professor Valnei, eu não me sinto à vontade em disponibilizar minhas aulas, o aluno pode usar essa minha aula de má-fé para usar para alguma coisa, então já chamo logo a atenção para esse detalhe. Gente, hoje em dia, o que mais tem são dispositivos que gravam, Então, se, por exemplo, independentemente de você estar aqui numa sala virtual, gravando a aula e disponibilizar, mas se eu estivesse na sala convencional, os alunos não teriam como gravar, teriam. Os alunos teriam como gravar. Hoje em dia, existem canetinhas, relógios, botão de camisa, e não pense que isso é coisa de ficção científica, não. Hoje em dia, se entrar lá no Mercado Livre, o que mais tem são dispositivos de 100, 150 reais baratos, canetas, que gravam. Então, o aluno dentro de uma sala convencional, se ele quiser, ele vai estar gravando a aula com alta resolução, com altíssimo poder de captação de áudio, você não vai estar nem sabendo que ele vai estar gravando a aula. Então, isso é neura do professor que diga, não, vai que o aluno grava a minha aula e disponibiliza em algum canto. Se fosse na sala convencional, ele poderia fazer a mesma coisa, tá? Até um botão de camisa, né? Acreditem, existem isso, não é coisa de ficção científica. O aluno pode gravar o que ele quiser, né? A sua aula inteira, um pedaço da aula, o que ele quiser. Tá? Então, dito isso, para acabar com essa neura das aulas gravadas, todas as aulas, 100% das aulas, precisam sim serem gravadas, tá? Então, como é que uma aula é gravada? A gente já viu que quando você está ministrando a aula, logo no início, antes de disponibilizar o link do Meet para os alunos, antes de tornar visível, você, quando entra na sala de aula, clica aqui e coloca gravar. Quando você interromper no final da noite ou no final do sábado, quando você clicar de novo aqui e clicar em interromper a aula, o que é que vai acontecer? Essa aula vai para o seu Google Drive. Junto com a sua conta da Exuda, do seu e-mail institucional da Exuda, você tem espaço ilimitado no Google Drive. Então, o Google Classroom institucional da Exuda, ele disponibiliza para o seu espaço ilimitado. Então, quando você clica em gravar a aula aqui, e no final você interrompe, quando você interrompe, essa aula fica gravada aonde? No seu Google Drive. Como é que eu acesso o meu Google Drive? Se eu quiser ver o meu Google Drive, eu clico nesse conjuntinho de pontinhos aqui e escolho o Drive. Então, o que é que vai fazer? Ele vai mostrar o que é que tem dentro do meu Google Drive. Tudo isso aqui são aulas gravadas, certo? Então, como é que você vai fazer para disponibilizar a aula gravada para o aluno? Você entrou na disciplina, vai no menu Atividades, e no menu Atividades você clica nesse botão Criar. Quando você clicar nesse botão Criar, você clica aqui na opção Material, sempre, você vai usar sempre essa opção aqui, Material, tanto para disponibilizar as aulas gravadas, para compartilhar as aulas gravadas, quanto para compartilhar os seus slides do PowerPoint, ou então textos, PDFs, os materiais da sua disciplina. Sempre você vai usar essa opção. Então, clica no botão Criar e clica na opção Material. A diferença é que se você for disponibilizar uma aula, você vai clicar aqui no botão Adicionar, e escolher a primeira opção, Google Drive. Se você for disponibilizar, em vez de uma aula, se você for disponibilizar para os alunos os slides que estão gravados dentro do seu computador, ou um texto, algum material, algum arquivo, aí você escolhe a opção Arquivo, em vez de escolher a opção Google Drive. Então, por exemplo, no título eu vou escrever aula do dia tal. X. Aí clico aqui, adicionar, clico aqui no Google Drive e ele vai abrir automaticamente em ordem cronológica, ou seja, da mais recente para a mais velha, os videozinhos da sua aula. Então, se você deu uma aula hoje, muito provavelmente ainda hoje ou amanhã de manhã, dependendo do tamanho da aula, se for uma aula de sábado, que ficou gravando das 8 às 17, 8 horas de gravação, dificilmente você de noite ainda vai ter essa aula disponível, porque o Google Drive ele demora um tempo processando o streaming. Mas aí, independentemente disso, no máximo, no dia seguinte, a aula já vai estar disponível. Então, como é que você faz para compartilhar
com os alunos. Exatamente isso, você clica no menu Atividades, clica no botão Criar, clica na opção Material, digita o título da aula, aula do dia tal, clica no botão Adicionar, escolhe a opção Google Drive e escolhe a aula, vamos supor que seja essa aqui, escolhe a aula, pode ver que fica um contornozinho azulzinho e aparece o botãozinho Inserir. Quando você clica na opção do vídeo, ele liga essa tarja azul aqui e Inserir. Aí eu boto Inserir. Quando eu botar Inserir, essa aula vem para cá. Falta somente o seguinte, falta só dizer, onde é que vai cair lá na parte das atividades? É em chamadas? É no tópico aulas gravadas? É no tópico material de disciplina? Você escolhe aqui, qual é o tópico, onde é que eu quero que esse título, aula do dia tal, com a aula, caia. Aí eu escolho aqui no tópico aulas gravadas. Pronto, quando eu fizer isso e clicar aqui, postar, automaticamente vai ficar gravada. Eu não vou postar não, mas quando eu clicar em botão postar, o que, é que vai acontecer? Ele vai ficar a aula, aquela aulazinha gravada. E os alunos, quando entrarem no Google Classroom, vão simplesmente clicar a aula do dia, a primeira aula, a segunda aula, vão ver a aula lá e vão clicar e vão assistir a aula, certo? É bem simples, né, para você disponibilizar a aula. Para você disponibilizar material, é a mesma coisa. Vou até apagar esse rascunho aqui, excluir esse rascunho que eu estava fazendo para explicar para vocês. E para disponibilizar um material, por exemplo, na aula gravada estão aqui, para disponibilizar os slides do PowerPoint, uns textos de apoio que você quiser fazer, o que é que você faz? A mesma coisa. Então, no menu Atividades, lembrando que quando você entra na disciplina, aqui está a capa da disciplina, você clica no menu Atividades, clica no botão Criar, clica na opção Material, e aí você coloca, vamos supor que seja slides da aula 1, por exemplo, tá? Slides da aula 1. Clica também no botão Adicionar, só que em vez de escolher a opção Google Drive, você vai escolher a opção Arquivo, para que você escolha um arquivo que está gravado dentro do seu computador. E aí você clica nesse botãozinho aqui, Browse, para você escolher onde é que está o arquivo. Clica no botão Browse, aí ele vai abrir aquela tradicional telinha para você escolher qual é o arquivo. Vou pegar um arquivo qualquer que está aqui, pegar esse aqui, e aí o arquivozinho que eu quero escolher está aqui já, né? Então, eu faço a mesma coisa, eu vou escolher que cai aonde. Em vez de escolher o tópico aulas gravadas, eu vou escolher o tópico materiais da disciplina. Esses tópicos já vão estar disponíveis para você, tá, gente? Aí você coloca materiais da disciplina. Aí clicou aqui, então essa aula vai cair com o título Slides da aula 1, com o arquivo lá dos slides, vai cair na parte de materiais das disciplinas. E quando eu botar postar, ela vai ficar onde? Ela vai ficar justamente aqui na parte materiais das disciplinas, com aquele títulozinho que eu dei, né? Vou apagar também aqui, tá? Excluir o rascunho. Pronto, e vai cair justamente naquela parte aqui, certo? E se você quiser passar exercícios, porque uma coisa é materiais das disciplinas, são os slides do PowerPoint, são textos de apoio, outra coisa é um exercício para o aluno fazer em casa, para você depois, talvez atribuir uma nota ou não, aí você clica e também, coloca dentro do tópico exercício. É sempre a mesma coisa, tá bom? Então, toda a disciplina você já vai encontrar com esses tópicos aqui, chamadas, os alunos, eles entram na sala de aula, registram a chamada dele, só repetindo, quando o aluno clica no dia, aparece uma bolinha aqui presente, que ele clica em devolver, e para você saber quem são os alunos que estavam presentes, você clica, né, e ele vai mostrar aqui em ordem primeiro os que estavam presentes e depois os que faltaram. E aí você olha somente para esses e vai lá no seu portal e marca a falta dos alunos. Lembrando que a gente não marca as presenças, a gente marca as faltas dos alunos, tá? Então, por isso que é muito importante que isso aqui, porque facilita muito a vida de vocês. Você não precisa ficar pensando, lembrando quem faltou, quem não faltou, quem é que não assinou a ata. Ele já faz isso para a gente, ele já mostra quem não assinou a ata, né? Ou seja, quem é que quem não registrou a frequência. São esses aqui. Então, você vai lá e e clica e registra a frequência, certo? Bom, basicamente, isso é o que vocês vão usar no dia a dia do Google Classroom. No Google Meet, eu acho que todo mundo já deve estar acostumado a usar o Google Meet, não tem muito o que fazer, né? Você ministra a sua aula, basicamente, as duas ferramentas que vocês usam é a telinha de chat, né, que para escrever alguma coisa, né, desculpe, telinha de chat, quando você quiser escrever alguma coisa para os alunos, você escreve aqui. Normalmente o professor não usa muito a telinha de chat, não, a não ser quando ele quer disponibilizar, tem um site massa, aí coloca aqui, porque só falando, talvez as pessoas não consigam encontrar o site correto, por causa de um ponto, um sinalzinho, um tracinho, então aí vocês podem usar o chat para escrever. Mas normalmente o professor fala com os alunos.
Outra coisa, eu costumo, né, aí cada um usa a sua metodologia, eu gosto que os alunos deixem sempre as câmeras abertas e os microfones abertos. Não é obrigatório, se o aluno não quiser, você não pode exigir que o aluno abra a câmera ou o microfone, mas eu me sinto muito mais à vontade dando aula, vendo as carinhas dos alunos, vendo eles, se eles estão impacientes, se eles estão gostando da aula, se a cara está aquele cara, o aluno está achando um saco a aula, então eu gosto muito de ver os alunos. Então, eu sempre peço, não exijo, claro, não posso exigir, mas sempre peço para que os alunos liguem a câmera, tá? Já os microfones, ao contrário, sempre desligados, eternamente desligados. E quando o aluno for perguntar alguma coisa, eu, Valnei, né, minha metodologia eu peço para que ele pergunte, falando, ele não escreva do chat, não. Tem muito aluno que gosta de perguntar pelo chat, mas às vezes eu não estou nessa telinha do Meet, que é essa que eu estou aqui agora. Às vezes eu estou lá na tela do PowerPoint, então não estou vendo o que é que os alunos estão escrevendo lá no chat. Então, eu sempre peço, gente, quando vocês forem perguntar, não perguntem pelo chat, não, perguntem falando, liga o microfone, pode interromper na aula, na hora que quiser, né? Na hora que vocês quiserem interromper, vocês ligam o microfone, Valnei, não entendi isso não, você pode repetir, aí eu vou lá, repito, ou então na hora que ele quiser complementar, Valnei, verdade, mas e se isso aqui acontecesse e tal? Ele pode interromper, não necessariamente para uma pergunta, eles podem debater um com o outro, sempre com ordem, né? Eles ligam o microfone, falam e imediatamente desligam o microfone. Se por acaso eu for responder alguma coisa, ou um colega for responder alguma coisa, quando o colega terminar de falar, ou o professor terminar de falar, ele liga de novo o microfone, fala o que ele quiser falar, tréplica, réplica, tal, e depois desliga o microfone também. Então, o microfone deve ficar sempre desligado. Agora, na hora que ele quiser e bem entender, ele pode ligar o microfone e fazer a pergunta ou o comentário dele, tá? Tem essa ferramentazinha aqui, levantar a mão, mas, assim, como eu falei, né, muitas vezes o professor tá olhando para a tela do PowerPoint, ou então para a tela do material que ele não está nessa tela do Meet. Então, às vezes, nem está vendo que tem um aluno que está levantando a mão. Então, eu digo logo, olha, é legal a ferramentazinha levantar a mão, mas se eu tiver nessa tela aqui e com a telinha dos participantes abertas, então eu vou conseguir ver quem é que levantou a mão, quem não levantou a mão, porque aparece aqui a mãozinha levantada de quem levantou a mão para, como você disse, eu quero falar, professor. Mas eu digo assim, não precisa levantar a mão, não. Antigamente, lá na década de 70, era aquele respeito. Professor, eu quero falar. Aqui você pode simplesmente ligar o microfone, interromper e perguntar, que a gente já responde, tá? Isso é só mais eu. Se tem gente que prefere, não. Eu prefiro que os alunos levantem a mão, para que eu diga, fale, fulano e tal. Mas aí cada um usa dessa forma. E o botão apresentar, que como eu estou apresentando agora, né? Quando você clica aqui, apresentar a tela inteira, aí aparece essa telinha para você compartilhar toda a tela ou somente uma janelinha do seu aplicativo, somente se eu clicar aqui, vou estar apresentando a tela toda, né? Se eu clicar aqui. Se por acaso eu clicar em uma janela, eu vou estar apresentando somente um aplicativozinho. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, a tela inteira, eu clico aqui a tela inteira, eu clico aqui para aparecer uma moldurazinha e boto compartilhar. Isso significa que eu vou estar compartilhando a minha tela. Tudo que estiver aparecendo para mim, os alunos vão ver. Não é muito legal você usar essa opção. O ideal é você usar essa opção daqui, apresentar uma janela. Aí, quando você clicar aqui, vão aparecer, sei lá, vamos supor que está aberto o PowerPoint, um texto, aí você clica no aplicativozinho que está aberto, tem que estar aberto antes, tá? Clica no arquivozinho que está aberto e bota compartilhar. Aí o aluno vai ver somente aquele PowerPoint, ele não vai ver tudo que está no seu computador, ele vai ver somente aquele PowerPoint, ou somente aquele PDF, ou somente aquele texto do Word que você está compartilhando. Tá claro? Bom, gente, basicamente era isso, o tutorial era para mostrar isso daí, espero que vocês tenham entendido. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar para o seu coordenador, professor, eu assisti aquele tutorial, mas fiquei com uma duvidazinha num ponto. Aí o coordenador vai estar totalmente disponível para tirar suas dúvidas, tá bom? Então, um abraço e até mais.